Do que se trata o projeto Coca-Cola? Trata-se da inserção em circuitos ideológicos, onde se gravavam nas garrafas de refrigerante retornáveis as informações e as opiniões críticas, e depois colocavam em circulação novamente. Utilizavam tinta branca, que não aparece quando a garrafa está vazia, e sim quando está cheia, pois então fica visível a inscrição contra o fundo escuro do líquido da Coca-Cola. Nas garrafas de Coca-Cola tinham mensagens que questionavam o regime militar ou até mesmo instruções para fazer um coquetel Molotov. A ideia era usar a própria estrutura consumista para denunciar o regime apoiado por esse sistema de consumo. Como foi criado o projeto Coca-Cola? A Coca-Cola foi criada por Pemberton na farmácia Jacobs, na cidade de Atlanta, Geórgia, quando, com uma mistura de folhas de coca e sementes de cola, quis criar um remédio que começou sendo vendido como um analgésico para dor de cabeça e para aliviar náuseas. Depois, foi vendido em sua farmácia como um remédio que aliviava a sede, a 5 centavos o copo. Quando a bebida ficou famosa em 1886, seu criador recebeu uma oferta para vendê-la em todos os Estados Unidos. Ele aceitou, vendeu a fórmula de seu produto por escassos $2.300 e foram abertas várias engarrafadoras nos Estados Unidos. Mais tarde, 2 advogados compraram a empresa e fizeram com que a Coca-Cola chegasse a todo o mundo. Desde então, a empresa se converteu em Three Coca-Cola Company. Para melhorar o sabor da mistura de folha descocainizada de coca e extrato de nozes de cola, Pemberton acrescentou óleos aromatizantes de limão, laranja, lima, noz moscada, canela chinesa, coentro e baunilha. Além disso, adicionou ácido fosfórico à fórmula secreta para estabilizar quimicamente o produto. Quais eram as intenções de Cildo Meirelles a criar o projeto Inserções e Circuitos Ideológicos em 1970? É exatamente esse o caso de uma série de trabalhos de Cildo Meirelles, chamados de Inserções em Circuitos Ideológicos. O objetivo do trabalho era criar um sistema de circulação e troca de informação que não dependia de nenhuma espécie de controle centralizado. As séries de inserções transmitiriam informações por uma variedade de circuitos alternativos, como garrafas de Coca-Cola, pentes para cabelos Black Power, cédulas de dinheiro e etc. O contexto histórico no qual a obra circula e lhe dá sentido é o Brasil, dominado por uma ditadura militar que violou o regime constitucional de 1964 e recrudesceu no final dos anos 60. O regime ditatorial imediatamente impôs uma repressão dramática sobre as expressões artísticas, submetendo-as a uma censura que filtrava todo tipo de informação. As séries de inserções em circuitos ideológicos de Cildo Meirelles procuraram explorar alternativas comunicacionais e artísticas para executar uma verdadeira guerrilha contra o sistema repressor da ditadura militar. Entre as séries, cabe destacar as informações impressas nas garrafas de Coca-Cola. Este trabalho conceitual era um projeto que utilizava de uma mídia garrafa de refrigerante para executar uma crítica revolucionária por meio de mensagens anti-imperialistas para um público potencialmente imenso, e ao mesmo tempo escapava do vigilante monitoramento executado pela ditadura em todos os canais convencionais de comunicação. A inserção do tipo Coca-Cola consistia em imprimir mensagens e opiniões críticas sobre a política brasileira, sobre o imperialismo e o intervencionismo norte-americano. Essas mensagens eram impressas em cor branca, que se tornavam quase invisíveis quando as garrafas estavam vazias. Logo que eram cheias do xarope refrigerantes, as mensagens se tornavam claramente visíveis. Lembramos que no tempo em questão, final dos 60 e início dos 70, os refrigerantes eram vendidos somente em garrafas, sendo necessária a troca de uma garrafa vazia na compra de uma cheia. O circuito informacional torna-se perfeito então.
No próprio signo maior do imperialismo são vinculadas mensagens revolucionárias e críticas. O trabalho consiste não somente nas mensagens de Cildo Meirelles, mas num convite para que todos efetuem e troquem essas mensagens críticas. É um convite para determinada ação, o que em termos de arte conceitual ficou conhecida como command piece. O importante neste trabalho é a ideia projetada e o processo que ela desencadeia. Todos se tornam artistas. Essa era a grande utopia de Joseph Beuys e de boa parte do modernismo, sendo em questão fundamental para certas linhas da arte conceitual. Importante notar que o trabalho de Cildo Meirelles é um do champ reverso, ou as aversas. Os ready-mades do champions eram discretos objetos do cotidiano, inseridos no circuito da arte, funcionando como desveladores do sistema político da arte e uma completa dessublimação da mesma. A arte se desfaz no cotidiano, em toda a sua áurea. A poética do ready-made foi apropriada pela pop art e pelo minimalismo, mitigando em grande parte seu poder crítico. O que estava escrito nas garrafas de Coca-Cola de Cildo Meirelles? Entre 1968 e 1970, o artista Cildo Meirelles utilizava objetos banais do cotidiano das pessoas como meio para colocar mensagens que passassem desapercebidas. Essas mensagens falavam sobre a política brasileira e o intervencionismo americano. Ele pegava alguns objetos, fazia uma intervenção e devolvia novamente para o sistema. Dessa forma, ele descobre uma maneira de circular um objeto artístico fora dos meios tradicionais e fora dos olhos da censura da ditadura militar que acontecia naquela época. Um desses objetos era a garrafa de Coca-Cola. Ele pegava essas garrafas, adesivava-as com as mesmas fontes das letras para que as mensagens da cor branca ficassem imperceptíveis quando a garrafa estivesse vazia. Ele colocava mensagens como "Thanks, go home", pois naquele momento os Estados Unidos havia apoiado o golpe de Estado. Colocava também como fazer um coquetel molotov, instruções para que quem encontrasse aquela garrafa pudesse colocar suas opiniões e muito mais. A ideia era usar a própria estrutura consumista para denunciar o regime apoiado por esse sistema de consumo.